Recebendo por aqui o jornalista Pedro Alcântara, que foi candidato a vereador pelo Partido Progressistas e vem fazer aí o balanço da sua campanha, as expectativas, né, pós eleições. Então, seja muito bem-vindo, Pedro, ao nosso Comando Geral. Bom dia, Magela. Bom dia, Natan. Bom dia, Magalhães. Todos que estão aqui, senhoras e senhores, ouvintes e telespectadores do Sistema O Dia. Voltar aqui, para mim, é uma viagem no tempo. Porque esta casa aqui eu trabalhei durante 5 anos como repórter policial, 1975 a 1980. Então, no tempo, o comando era do Coronel Miranda, o patriarca da família, o fundador de tudo. E o coronel tinha uma sala lá embaixo e o genro dele, o Trabulo, esposo da Valcira, pai do Trabulim, era o diretor geral. Então, esta casa para mim não é estranha. Apenas mudaram os azulejos e as paredes de vidro. Pedro, queria que você começasse fazendo a sua avaliação sobre o resultado das eleições, né, das eleições municipais. Você foi candidato a vereador, teve uma votação expressiva, né, segundo suplente do Progressistas, que elegeu 3 vereadores, teve um envolvimento direto na eleição majoritária, vamos dizer assim, que esteve na estratégia digital da campanha de Silvio Mendes, principalmente para fazer um contraponto com o discurso da campanha petista. Queria saber qual é o olhar, a avaliação que você faz sobre esse processo eleitoral. Eu tenho visto, lido e ouvido muitas pessoas comentando sobre esse processo, o resultado final, né? E cada um tem uma opinião, foi isso, foi aquilo. O último foi o senador Marcelo Castro, que fez a avaliação dele depois da errata que ele deu, né? Que ele disse que estava no papo, disse que nunca perdeu a eleição, que sempre acerta, coloca no envelope, coloca num cofre, e que estava no papo. Isso no dia 27 de julho. Dia 20 de julho, lá na convenção. Depois ele, um mês depois, quando ele abandonou o Fábio, que ele foi para São Raimundo, ele disse que não entendia de eleição em Teresina. Já deu uma recuada. E agora, depois da eleição, ele disse que o Fábio perdeu porque os vereadores do Pessoa transformaram o voto útil no Silvio. Na soma dele, 90 mil pessoas, 90 mil votos dos vereadores do Pessoa migraram para o Silvio Mendes. E o Pessoa teve 10 mil e os vereadores do Pessoa tiveram 90 mil, na soma dele. Além de outras avaliações, eu entendo que a melhor avaliação foi a do Fábio Novo. Ele disse que houve uma desconstrução da imagem dele, uma desconstrução da história dele, uma desconstrução de toda a vida dele para o eleitor. Nesse ponto, Magela, eu concordo com o Fábio Novo, mas discordo, Natan Magalhães, ele disse que houve uma desconstrução. Não, houve uma comunicação para o povo saber quem era aquele candidato. E o povo não sabia quem era o deputado Fábio Novo. Via ele ali bonitinho, arrumadinho, uma pessoa aparentemente do bem, e não era. Não era. Então, e essa tarefa coube a mim. Como jornalista, investigativo, eu fui buscar na raiz toda a história dele, e com muita responsabilidade. Eu nunca agredi a figura dele, o ser humano que ele é, a sua história de vida particular, íntima, nunca nem toquei nesse assunto. Toquei na vida pública dele. Fui buscar lá em Bom Jesus a cassação dele, que ninguém sabia. Já tinha sido cassado. E eu não contei o motivo principal. E não vou contar, ele quiser que revele. Mas tem um motivo gravíssimo, que acho que nunca vai ser revelado, nem ele vai dizer, nem eu. Já passou, não interessa mais. Até poderia ser se houvesse segundo turno. Então, houve aquele trabalho todo que começou lá, naquele episódio da TV Antena 10. Então, essa história de dizer que foi isso aqui, não. A gente tinha que mostrar para o povo quem era quem. Uma avaliação entre... Porque é o seguinte, polarizaram a disputa, não foi? Sim. Bem no começo, logo polarizaram. Tiraram a pessoa, tiraram os outros, disseram, não, aqui é o Fábio Novo com o Silvio Mendes. Então a gente tinha que ter alguém para mostrar ao povo quem era o candidato do governo, o oficial.
E deu certo. E agora, Pedro, você se posicionou muito bem nas redes sociais, né? Inclusive com diversos conteúdos durante essa campanha, matérias jornalísticas, mas com a linguagem já bem de rede social, né? Eu gostaria de saber até como é que foi esse processo, né? Você que é um jornalista experiente do rádio, da TV, do jornal impresso, nesse meio digital agora, durante o processo eleitoral, como é que foi esse processo de transição para você? Veja, eu tenho 72 anos de idade. Eu não tenho Facebook, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Twitter e nem tinha Instagram. Quando eu entrei na campanha, porque foi assim, né? No dia 24 de janeiro, houve o meu afastamento da televisão, depois daquela entrevista com o Fábio, pela pergunta que eu fiz, mas era que ele não gostou. Deputado, o que o senhor vai fazer para ganhar do Silvio Mendes, que é o campeão de voto, nunca perdeu em Teresina. Ali começou tudo, que ele se zangou e tal. Ele disse que não foi ele que pediu minha cabeça. Eu até acho que pode não ter sido, mas foi alguém de lá, da campanha, que observou que eu seria uma pedra no sapato na estrada que ele ia seguir. Então essa pessoa disse, não, vamos tirar logo ele daqui, porque esse cara não vai acompanhar a gente. E aí, a partir daquele momento, no dia seguinte que viralizou tudo isso, o Silvio me telefonou, disse que tinha uma vaga para mim na chapa dele, e eu ponderei que eu não queria mais, porque eu fui vereador 2 vezes, já estava com a idade avançada, eu estava me dedicando aos meus netos e tudo. Não, rapaz, veio para ajudar a Teresina. Depois houve um convencimento por parte dele para os meus filhos, a minha família não queria, os meninos não queriam. E ele convenceu a família, eu acabei sendo candidato. Aí a gente sentou para definir a estratégia. Como é que eu vou fazer? Eu estou falando na televisão, eu sei que não serei entrevistado por ninguém, porque o governo não vai deixar, isso é normal. Olha, eu compreendo isso como natural. Eu fui 25 anos na TV Trandé, fui diretor, apresentador, repórter e comentarista. Não, eu sei como é que funciona. Não vou exigir do Natan, do Magalhães, mas ela que me traga para cá, eu sei como é que funciona isso. E eu respeito. Então, igual, agora o caminho aqui é a rede social. Tanto que, quando eu fiz o primeiro vídeo que eu fiz, um desses influencers aí, famoso aqui em Teresina, disse que eu era um neófito, um analfabeto em rede digital e que eu ia me dar mal. Eu sequer respondi. Ignorei ele. É um cara muito conhecido aqui. Pedro, antes da gente discutir sobre o futuro e falar sobre as previsões, as projeções do cenário que está se formando já para a posse do prefeito eleito, queria que você comentasse um pouco, como você disse, você foi vereador, né, de Teresina por 2 mandatos, mas passou muito tempo dedicado ao jornalismo político, né? Não só ao jornalismo político, mas também a outras áreas. Como foi fazer esse caminho de volta para a política? E da época em que você foi vereador, a política mudou o que em relação às candidaturas de hoje? Quais são as principais mudanças que você sentiu na pele em relação a fazer política de hoje com a época em que você foi vereador de Teresina? Mudou tudo porque no meu tempo eu fui eleito em 88 e depois voltei em 92. O mandato terminou em 96, o último mandato. Então de lá para cá, naquele tempo não tinha internet, não tinha rede digital. O rádio FM estava começando, estava engateando, porque a primeira rádio FM do Piauí foi a Rádio Dia, que o Coronel Miranda inaugurou em 80. Depois veio a Rádio Puti FM em 81. E eu estava aqui na inauguração da Rádio Dia FM. E participei da Rádio Dia, o Puti, lá na Rádio Puti. TV, ali tinha televisão, aí eu inaugurei a TV Clube, inaugurei a TV Educativa, a TV Timão, que eu RTV no Meio Norte. Então eu participei de tudo isso. Quando eu fui eleito vereador, em 88, o Helder Feitosa foi assassinado em 87, que era o dono da Rádio Puti e da Rádio do Jornal Estado. Não havia essas informações que tem hoje. Mudou muito, viu? Mudou a questão partidária, Magela. O partido político, ele seguia ou coligado ali com alguém, mas você sabia, Magalhães, quem é que ia ser eleito. Veja, na eleição de deputado federal, o partido marcava fulano já é eleito. Fulano será o primeiro e segundo suplente. Para vereador, havia isso também. Quando eu fui eleito, foi uma surpresa muito grande, porque eu venho do movimento popular, eu fui presidente do diretório setorial de educação da universidade, 4 anos consecutivos eleito,
no curso de pedagogia. Depois eu disputei o Central, já quando eu era estudante de Direito, e depois jornalismo. Perdi para o Osmar Júnior, esse é o Osmar Júnior aí. E aí, o meu nome, quando eu surgi, que eu fui eleito de segundo lugar, o mais votado na época, todo mundo tomou esse ponto, porque eu não estava na lista. O que mudou para hoje? Hoje você tem todo um apoio do partido, que eu não tive na época. O partido hoje tem uma verba, fundo partidário, fundo eleitoral, que não existia também. Você hoje marca lideranças de bairro, pontua, não havia também. Ou seja, era uma campanha diferente. Aqui teve um vereador chamado Atual Amorim, da Costa Amorim, que é advogado do Timon. Como é que ele ganhou a eleição? Em cima do banquinho, tamborete, fazendo campanha para ser Rio Branco. Hoje você não faz mais isso, você faz, mas o discurso é outro. Ou você vai para a rede social, que o peso é muito forte, então você não se comunica. Porque tem uma turma jovem aí, que chegou agora, de 2000 para cá, que é conectado com isso aí. E foi nessa que eu entrei. A diferença existe exatamente aí, meu caro Magela. E quando você foi vereador, você foi candidato a presidente, né, da mesa diretora. Você já sabe que eu vou perguntar, né? Esse episódio é marcante, né? Acordou o presidente depois do café. Como é que foi isso, Pedro? Essa história, toda vez que se fala em eleição da Câmara, vem isso à tona, né? É do folclore piauiense. Então, faz parte, é um fato marcante. Eu escrevi 5 livros e estou escrevendo agora 50 anos de jornalismo. O nome do livro é Eu Vi, Eu Estava Lá. São fatos que eu presenciei e que eu estava presente, que eu participei, ou que eu noticiei, ou que eu vi, né? Nesse caso você protagonizou. Então nesse livro, Magela, eu estou contando vários assuntos. A primeira matéria do livro é a vida do Papa, a Terezinha, porque eu considero ela mais importante. 1680, né? Dia 8 de julho. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu era o repórter da TV Clube. Lá. Eu fui designado pela TV Globo como o repórter da TV Clube para fazer a parte local. Nacional veio o repórter, mas local foi eu. Então eu estava lá. Depois, eu coloco no livro o Albertão, a inauguração do Albertão, que eu estava lá. Morreram 7 pessoas. Tragédia, né? Eu estou colocando também a maior tragédia de Teresina, que foi a enchente de 1960, que eu tinha 8 anos de idade, e o Rio Parnaíba encheu tanto que cobriu o piso da ponte metálica. O piso da ponte foi coberto pelas águas. Ficou só aquela grade de ferro aparecendo. Meu pai me levou para ver. Então está no livro também. E na parte política tem vários assuntos. E esse episódio da Câmara que o Major está falando, eu era candidato a presidente da Câmara em 1991. Janeiro de 91. Porque o mandato começou em 89. O Renato BG foi eleito em 89, ficou 89, 90, presidente. Aí em 91, ele não podia ser reeleito e eu me candidatei. Houve uma eleição interna do partido, eu ganhei do Nilson Cavalcante. Nós éramos 6 vereadores do PFL. Dr. Jesus Taja, deputado Jesus Taja federal, era o presidente do partido, fez uma eleição interna e eu ganhei do Nilson. E aí fomos para a disputa com o Barro Júnior, saudoso Barro Júnior, queridíssimo amigo, está no céu, que Deus o tenha sempre. E ele, nessa disputa, eu tinha 13 vereadores comigo, Magela. 13. Aí na véspera eu dei um jantar no Capote da Viúva. Você sabe onde é o Capote da Viúva? Celso Drink, que hoje é o favorito favorito especial, ali na Barra de Fato. Celso Drink famoso. Aí eu dei um jantar lá, eu e os 13 comigo. E minha esposa foi e tal. Bom, o jantar terminou 4 horas da manhã. A maioria já tomando e tal. E meu presidente e tal, eleito. Quando saímos, a eleição era 9 da manhã. Na volta, minha mulher disse: esse negócio está muito fácil. Minha mulher tem as mulheres têm um sexto sentido, né? A minha mulher disse: esse negócio está muito fácil. Eu disse: não, meu bem, não está fácil não, está resolvido. Ela disse para mim: eu não vou para a votação. Por que você não vai? Não vou não. Não foi. 6 horas, aí chegamos em casa 4h30, tomei um banho, não dormi. O dia amanheceu, eu já esperando. 6h30 da manhã, passou lá em casa o Joaquim dos Velhos. O vereador Joaquim dos Velhos, que já morreu, está no céu também. Ele não votava em mim porque ele era do MDB e já votava do outro lado mesmo. Estava certo que ele votaria do outro lado. Éramos 21 vereadores.
O vereador Alcenor Almeida, doutor Alcenor Almeida, dono do Polo São Marcos, disse para nós que não ia votar em nenhum nem outro, e foi para o Rio de Janeiro. Outro Zé Medeiros, do PT, disse que não votaria em nenhum dos dois. Também se absteve. Ficaram 19, 6 para o Barro Júnior, 13 para mim. Eu era o candidato do governador eleito Freitas Neto e do prefeito Heráclito Fortes. Não tinha como dar errado. Houve uma reunião com o governador eleito e com o prefeito, tudo certo. Depois da reunião, o jantar. Os dois viajaram para o Réveillon, o Freitas e o Heráclito, e eu fiquei só aqui com os 12. Os 12 apóstolos, né? Aí, no caso, teve mais de um Judas, né? Não, porque é 13 comigo, né? Aí foi mais de um Judas. Aí quando eu, 6h30 da manhã, passou o Joaquim do Relé em casa. Ele morava no Monte Castelo, já ia para a Câmara. Passou lá em casa, cozinhou. Vem cá, Pedro, tu vai ser traído. Joaquim, que história é essa lá? Não me pergunte nada. Você vai ser traído. Eu não sei se você vai perder, mas vai ser traído. Tá bom. Nós fomos para a Câmara. E lá, quando começou a votação, eu era diretor da Rádio Poti, a MFM, eu botei o Bogeia para fazer ao vivo a transmissão. E toda vez que o presidente chamava um para votar, o vereador falando tal, o Bogeia corria e perguntava, ao vivo, você vai votar em quem? No Pedro Alcântara. E aí, eu convidei o Albuquerque, esse bagulho do Albuquerque, que está aposentado hoje, ele tinha sido vereador e tinha perdido a reeleição. Ele não tinha assumido o cargo de promotor. Eu disse, Albuquerque, tu foi presidente, meu irmão, chamar de irmão, meu amigo, você vai ser o diretor-geral da Câmara. Ele disse, tá bom, vá amanhã para a votação e depois da eleição a gente vai conversar. Ele ficou de trás de mim sentado. E ele, cada pessoa que levantava e o Bogeia perguntava, ele foi anotando. Aí quando deu os 13, 12, ele disse, meu irmão, você está eleito. Depois fique aí, você vai ter uma reunião comigo. Já tinha distribuído até as cartas. Voto secreto. Aí quando começou a apuração, de cara logo, Pedro, 6. Aí parou. Aí vem Barro Júnior. Pronto, foi 12-6. Eu surtei, quebrei o plenário todo, correu todo mundo. É loucura, né? E aí, o que houve, Magela? É que entre o jantar e a votação, houve um café da manhã na casa do Olésio Coutinho, vereador do MDB, que apoiava o Barro Júnior. E lá nesse café da manhã, as coisas aconteceram. Mas não tenho mágoa de ninguém. Você descobriu depois que foi que ele traiu? Descobri, mas... Então o erro é porque você ofereceu o jantar. Tinha que ter oferecido o café da manhã, que aí não tinha tempo de ser traído. E falando nisso, você se sentiu, digamos assim, com toda essa confusão que aconteceu a partir da entrevista, se sentiu perseguido pelo sistema e sabe de algum outro jornalista que se sentiu também perseguido? Você está falando de agora? Sim, de agora. Eu me prestei o Cláudio, né? Cláudio lá da Meu Norte em Água Branca. Ele foi demitido também. Foi afastado lá da rádio que trabalhava, porque leu uma pesquisa e fez um comentário. Eu repito, eu respeito as empresas e acho que elas estão no seu papel. Agora, eu condeno o poderoso que com a caneta acha-se no direito de chegar para um sistema, uma empresa, um empresário e impor isso aí. Mas a empresa em si não vejo. Pode falar. Pedro, agora falando do seu futuro, né? Segundo suplente na chapa do Progressistas, e o seu nome também é sempre lembrado aí para compor a equipe do prefeito eleito Silvio Mendes. Já há alguma conversa nesse sentido? O Pedro Alcântara deve ir para a Câmara Municipal ou compor o secretariado? Vamos ver aqui. Do prefeito Silvio Mendes? Há 30 anos que eu não era candidato, né? Última vez foi... Mais de 30, uma vez foi em 92. 30 anos que eu não era candidato. Muito bem. Liso, sem um centavo. Só com a cara e a coragem. O dinheiro que eu tive foi do fundo partidário para fazer santinho, propaganda, etc. Foi a família e meus amigos me ajudaram. Meus filhos, quando eu fui vereador, meus filhos eram pequenos, 7, 8 anos, hoje não. Uma filha médica, um filho delegado, outro da Federal. Os amigos, como está aqui o Zé Fernandes, lá do Saci, foi um mutirão. Então, eu entrei na campanha com a cara e a coragem e tive 3.519 votos. Bom, segundo suplente.
Eu quero dizer a vocês que eu tinha um objetivo, era impedir que o PT ganhasse a prefeitura de Teresina. Tanto que nos vídeos que eu gravei, você não vai encontrar nenhum deles eu pedindo voto. Não pedi voto, Magela, para mim. Só falava no Silvio, mostrando por que o Silvio era o melhor, por que Teresina não podia votar no Fábio Novo. Havia todo um esquema por trás dele. Quando Saraiva mudou a capital de Oeiras para Teresina, houve uma resistência lá. Não queriam. E Saraiva pegou o cofre da prefeitura e botou num barco e desceu o rio abaixo. Aí veio todo mundo atrás dele. Então essa turma que estava com o Fábio Novo estava de olho no cofre da prefeitura. Não era pelo bem da cidade, era pelo cofre. Então, eu digo, bom, aqui eu vou defender a minha cidade. Eu nasci aqui, eu sou teresinense, eu não vou suportar isso. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Então, esse é o objetivo. Fiquei segundo suplente e estou satisfeito. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu sou aposentado, professor do Estado, sou aposentado da universidade, INSS, como jornalista. Então, tenho 72 anos de idade, eu estou muito feliz, felicíssimo. Se eu for lembrado bem, se eu não for, não tem problema nenhum, a vida continua. Não estou postulando nada, absolutamente nada. Isso fica a critério do prefeito eleito, se ele entender que eu possa contribuir com a gestão dele, tudo bem, senão está resolvido o problema. O que eu queria era derrotar o PT, e eu consegui, eu estou de peito e alma lavado. E como você vê, como você falou em cofre, falou em Teresina, como você vê hoje a nossa cidade, a situação, como é que na sua visão, como é que está a Teresina hoje? Sofrida, né? Sofrida porque houve uma gestão que foi engessada. O doutor Pessoa, o cidadão do bem, sabia disso? Homem honrado, médico, professor, e ele foi engessado por aqueles que o apoiaram, o MDB e o PT. Ele não pôde administrar a Magela, não deixaram. Veja que quando esses dois partidos saíram da gestão, em fevereiro, ele deu uma subida, ele asfaltou várias ruas, vários bairros, ele deu títulos de posse de terra, ele conseguiu fazer alguma coisa, depois que se livrou desses dois encalhes. Então a cidade hoje precisa de uma arrumada. Eu sempre disse, Pedro, que ele era gente boa, né? Ele só foi mal assessorado. Mal assessorado, rapaz, foi isso. E quem estava com ele assessorando era o PT e o MDB, que detinham os melhores cargos da prefeitura. E não deixavam ele administrar. Veja que quando eles saíram, a pessoa deu melhorada aqui, ainda que de leve, mas deu. Então a cidade hoje precisa. Qual é a prioridade do Silvio Mendes? Imediatamente colocar remédio nas UBS e nos hospitais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a limpeza da cidade. E o terceiro ponto vem aí a questão da urbanização, dos ônibus, dos transportes, várias coisas aí. Mas de pronto logo essas duas coisas aí. Como é que você tem acompanhado o resultado das urnas? Os aliados de Dr. Silvio Mendes são 5, né, em relação à questão partidária. De lá para cá muita coisa já mudou, há uma romaria, vamos dizer assim, dos vereadores eleitos na chapa do Dr. Pessoa e de vereadores eleitos também, junto à chapa do candidato Fábio Novo. Nesse diálogo, intensificando essas conversas com o prefeito eleito, há uma expectativa, inclusive, não sei se você vai concordar, de que quando o prefeito tomar posse, ele já tem aí por baixo uma base consolidada de 18 aliados. Como é que você vê essa disposição do Dr. Silvio Mendes em dialogar com quem não estava com ele na eleição? Como é que você avalia esse processo? Olha, eu falei com o Dr. Silvio Mendes no domingo da vitória. Eu fui na festa lá, na sede do partido, depois na casa do Ciro. Nunca mais falei com ele. Se eu fosse o prefeito eleito Silvio Mendes, eu faria uma base de pelo menos 21 vereadores e deixaria na oposição o PT. Porque eu adoro o PT na oposição. Eu adoro. O PT sabe fazer oposição, não sabe governar. O PT não sabe governar, não sabe ser governo, mete os pés pela mão, comete erros e crimes de desvios, de conduta e de verba, mas na oposição ninguém é melhor do que o PT. Então, ter o PT como oposição é sinal de que você vai ter uma boa gestão, porque ele sabe fazer oposição. Então, tem 7 vereadores, eu ficaria com 22, que é o suficiente para até mudar a lei orgânica, que é a Constituição Municipal, da qual eu tenho a honra de ser
constituinte, eu fui vereador constituinte, e deixaria o PT na oposição. Eu faria isso se eu fosse o prefeito. Eu não sou, não fui chamado, não fui ouvido. Ele sabe fazer muito bem, doutor Silva é um homem inteligente, já foi prefeito 2 vezes, sabe fazer isso. Então, na minha opinião, é isso. É governar com uma base sólida e tranquilo. Em relação à comunicação, Pedro, que é a sua área, a sua expertise, como você disse, o Dr. Silvio Mendes não chamou ainda para conversar, não conversou, mas qual é o seu olhar? Como deveria ser a comunicação, como o prefeito eleito deveria tratar a comunicação aqui em Teresina? Como é que você vê essa parte da estratégia, né, de gestão? Até porque a gente teve uma gestão de Dr. Pessoa, como você disse que algumas ações foram realizadas, mas a comunicação hoje ele reconhece como a principal falha do seu mandato. Se você pudesse dar alguns conselhos para o prefeito eleito, quais seriam eles na área da comunicação? Não, era isso que eu ia falar, né? O prefeito Dr. Pessoa disse que uma das grandes falhas foi a falta de comunicação. Agora eu posso revelar. Eu fui convidado 3 vezes para ser secretário do Pessoa, comunicação. Por que eu não aceitei? Porque eu sabia que eu não ia fazer nada lá. Não me deixariam fazer. Então, eu declinei. Veja que ele teve quantos secretários de comunicação? Teve o Lucas? 3 ou 4. 3 ou 4, assim. Salomão. Esse quesito falhou. Mas o doutor Silvio Mendes sabe que vai pegar a prefeitura diferente de quando ele foi prefeito. Que hoje a mídia digital ela é muito forte. Então ele tem que ter um comunicador que fale à população a linguagem que o povo quer ouvir. A palavra do prefeito. Ele tem amigos jornalistas, ele tem gente na própria coligação dele que ele pode aproveitar, que pode fazer um bom trabalho na parte de comunicação. Então, eu quero crer que desse ponto aí ele vai saber conduzir muito bem, não tem problema nenhum não. Agora em Teresina, 8h03, conversamos aqui com Pedro Alcântara Nascimento, trazendo muitas informações e mais alguma indagação? Magellan, né? Fica à vontade. Pedro, jornalista, mais de 60 anos de carreira, né? Falamos muito de política, né? Mas gostaria de saber se o Pedro Alcântara ainda vai voltar ao jornalismo, ainda, mesmo que nas redes sociais, vai manter essa presença digital, Pedro, como comunicador, levando conteúdo aí aos seguidores, ou algum veículo tradicional, rádio, TV, o Pedro ainda tem esse interesse de voltar ao mercado da comunicação? Eu recebi 2 convites, um para televisão e outro para rádio. Para entrar um programa de rádio meio-dia, um programa de televisão à noite. Eu vou deixar as coisas acontecerem primeiro, o que vai acontecer, depois de tudo aí, o jornalismo ninguém deixa, né? Uhum. Se não tiver que voltar para a TV, para o rádio, eu vou abrir o meu canal na internet. O meu canal diário. Além do Instagram, o canal normal. Mas eu queria encerrar isso aqui com vocês, antes de agradecer as pessoas que votaram em mim, fazer uma reflexão sobre o resultado das urnas. O deputado Fábio Novo teve 43%, não foi? Isso, 198 mil votos. Esse percentual não é do PT, não é do Fábio Novo. Pegue o lápis e a caneta e anote o que eu vou dizer agora. 43. Quanto teve aí do MDB? 5? Você avalia quanto? 10. Vou botar por baixo 5. Por baixo. 5. Quanto teve do Júlio César, do PSD? 5 também. Cai para 33. Bote aí do Evaldo Gomes 1% ou 2%? Cai para 2. Cai para 30. Bote aí 1% do PDT, cai para 29. Bote aí 0,5% do Luiz Martins, do PSB, cai para 28,5%. Então, o percentual do PT foi mantido. Sempre foi 27, 28, 29. 27, 28, 29. E o Fábio Novo foi menos ainda. O somatório de tudo é que dá 43. Se fosse ele sozinho, ele tinha tido entre 22 e 23. 24, no máximo, por aí, assim. Então eu vi a manchete, o melhor desempenho do PT. Não. O melhor desempenho da coligação. Da coligação. Se você tirar o MDB, o Júlio César, aí ele cai, mas cai muito. Então, essa é a minha avaliação. Não foi
Para mim não mudou nada. O PT continua tendo em Teresina 27, 28, 29. E Jesus Cristo não seria eleito prefeito pelo PT se fosse candidato, porque no curso da campanha o Divino Espírito Santo desceria sobre ele e ele desistiria. Jesus Cristo, se fosse candidato pelo PT, desistiria no curso da campanha, que o Espírito Santo o iluminaria para não ser candidato pelo PT. Então o PT não vai ganhar em Teresina, não adianta. É o povo que não quer. O povo de Teresina se reuniu no domingo, fez uma reunião, o povo se reuniu e foi caladinho. Contra o rio de dinheiro, foi dinheiro demais. Vocês estão longe de imaginar, Magela, a quantidade de dinheiro que foi derramada nessa eleição pelo governo. Uma coisa de louco. Uma coisa de dinheiro demais, rapaz. Bota aí, chuta aí 15, 50 milhões de reais. Dinheiro demais. Então, uma coisa... Não adianta. Quando o povo não quer, pode ter sido ele ou qualquer outro, não ganharia. Já teve Merlong, Trindade, Wellington, Nazareno, Antônio José, Flora, quem mais? Fábio Novo 2 vezes, Merlong. Não adianta, não tem mais ninguém. Quem quer ser agora? E tem uma geração nova. Fortes, né? Tem a geração nova chegando aí e as coisas vão mudando. Não adianta. Perdeu o discurso. É a vida, continua, né? Então... É isso aí. Então queremos agradecer ao Pedro, nosso tempo também já esgotou. O nosso muito obrigado a Pedro Alcântara, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral Sistema do Dia e desejamos boa sorte aí na empreitada futura, seja no rádio, na TV, na internet, enfim, em algum cargo aí que poderá surgir. Então, muito boa sorte, nosso muito obrigado. Agradecer a vocês e a todos, homens e mulheres, que sufragaram o meu nome no dia 6. Muito obrigado a vocês todos, eu sou grato do fundo do coração por lembrar de mim nas urnas depois de 30 anos. Muito obrigado. Eu estou feliz demais, mas você nem imagina. Eu vi até uma matéria que você já continua ou já terminou de percorrer agradecendo os votos a todos os lugares que onde você passou pedindo? Estou voltando de casa em casa, vilas, bairros, agradecendo as pessoas que votaram em mim. Aquelas que, claro que eu não vou agradecer a todo mundo, mas aqueles que apoiaram diretamente. Estou indo de casa em casa, estou indo de bairro em bairro para agradecer. Mas aproveito aqui a TV O Dia para dizer obrigado a vocês e contem comigo, onde eu estiver. Estarei presente. Obrigado.